Os programas de transferência de renda foram a principal ação estratégica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social no enfrentamento à pandemia. A secretária Elizabeth Jucá apresentou os dados na reunião do Assembleia Fiscaliza, encontro semestral de prestação de contas previsto na Constituição. 900 mil famílias com renda per capita inferior a R$ 89,00 e incluídas no Cadastro Único de Pessoas em Situação de Extrema Pobreza receberam R$ 117,00 durante 3 meses e aguardam parcela única de R$ 600,00 até o início do mês de agosto. Para amenizar o desemprego, outro problema agravado pela pandemia, a Secretaria investiu em ações para aproximar empresas da mão de obra e também de profissionais autônomos. Temos também uma ferramenta que chama Contrato MG. Eu já falei dele aqui na última Assembleia Fiscaliza, que é a intermediação entre o trabalhador e o contratante, voltada muito para autônomos. Hoje eu já tenho 2,2 mil trabalhadores com seus cadastros aprovados, aproximadamente 2,5 mil contratantes cadastrados e cerca de 300 municípios. Hoje, nós estamos desenvolvendo uma ferramenta para quem não tem smartphone, celular. Então, essa funcionalidade para que os municípios possam criar um perfil para esse trabalhador, de modo que os contratantes entrem em contato com esse profissional através de uma ligação telefônica. Qual que eu até peço a ajuda de vocês? Esse aplicativo está concentrado na região metropolitana de Belo Horizonte, em Montes Claros, Uberlândia e Juiz de Fora. O que nós queremos, se possível, a ajuda de vocês, para a gente espalhar no Estado todo esse aplicativo, porque ele é uma ferramenta que pode gerar muitos contratos para os autônomos. Nesse período, o público feminino recebeu atenção especial. A violência doméstica contra a mulher cresceu no Estado em tempos de isolamento social. A Secretaria implantou o programa Banco de Empregos, inspirado na lei criada na Assembleia, que prevê trabalho prioritário para as mulheres agredidas. A autora do projeto de lei, deputada Ana Paula Siqueira, pediu que essa e outras políticas de proteção cheguem também no interior do Estado. Na nossa audiência com a Polícia Militar e com a Polícia Civil, que aconteceu anteontem, o único crime que aumentou mais neste ano foi o crime da violência doméstica. Ele aumentou 1,45%. Então, a gente realmente precisa priorizar esse atendimento. Queria destacar que a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher realizou aqui na Assembleia, só neste ano, várias audiências, desde o Sempre Vivas, que faz menção ao dia 8 de março, fizemos o lançamento da cartilha de orientação às mulheres, fizemos uma audiência para trabalhar a questão do feminicídio, um aumento, lamentável aumento do feminicídio aqui no Estado, 10%, nos 4 primeiros meses desse ano, e sabemos que precisamos, de fato, de ações preventivas e de ações de acolhimento e, principalmente, secretária, de interiorização, num Estado que é um Estado tão grande quanto o nosso. Precisamos chegar na ponta. Precisamos atender as mulheres rurais, as mulheres que estão nos rincões de Minas Gerais, nas vilas e favelas e aglomerados que, muitas vezes, mesmo estando tão perto ou vivendo nelas, a gente, às vezes, tem dificuldade de chegar. Então, o meu pedido aqui à C10 é para que a gente possa realmente pensar essas políticas que alcancem, de fato, a nossa população, as mulheres, as crianças e os adolescentes. Os parlamentares elogiaram a atuação da pasta de assistência social, mas consideraram os programas insuficientes diante da gravidade das carências aumentadas pela pandemia. Andréia de Jesus alertou que o programa de proteção a crianças e adolescentes vítimas de violência estaria prestes a vencer e teme ainda pelo término da política de acolhimento dos moradores em situação de rua, executada no programa Canto da Rua. A secretária afirmou que, apesar de o convênio ter vencido, o Estado está bancando o programa e aguarda que o governo federal volte a cofinanciar a ação. Sobre o programa Canto da Rua, que atende de forma emergencial e provisória as pessoas em situação de rua na capital, a parceria com a Prefeitura está em negociação. O Canto da Rua, eu tenho um convênio de cessão da serraria conosco, tá? Que o prazo foi dia 10 de julho, para ela se encerrar. Nós estamos conversando e articulando. Existe um problema, porque hoje quem financia o Canto da Rua é a Prefeitura de Belo Horizonte,
e parece que ela não vai continuar este financiamento, ela vai assumir parte desse trabalho. Então, eu preciso que todos esses atores se organizam para eu conversar com a Fundação Clóvis Salgado para a prorrogação deste convênio. Então, eu estou esperando um retorno para a minha conversa com a Fundação Clóvis Salgado. Paralelamente a isso, nós estamos conversando com a Pastoral para ver se a gente acha um espaço para a continuidade efetiva desse trabalho. Então, é uma construção de um espaço, de um terreno, que a gente possa desenvolver um trabalho semelhante ao Canto da Rua. A deputada também questionou a inoperância da Mesa de Diálogo e Negociação, um instrumento criado pelo governo em 2015 para mediar conflitos fundiários. A Mesa de Diálogo e Negociação Permanente é um órgão responsável para mediar todos os casos de conflitos ligados à terra, ao meio ambiente, as pessoas. A mesa, ela precisa talvez ter mais eficácia, porque a gente ainda tem visto os conflitos fundiários no Estado ser uma participação ativa do Estado, no sentido de coibir ou de dar soluções para esses conflitos. E aí eu quero trazer aqui vários casos, a gente pode trazer agora a Terra Chacriabá, a aldeia que foi incendiada, é um caso urgente da SEDESE também fazer investimento, no sentido não só de reconstruir o que foi destruído, que são equipamentos do Estado, reconhecidos pelo Estado, mas também garantir a proteção dos indígenas que estão lá, que continuam sendo ameaçados. Outro caso são terras quilombolas, que também estão nessa mesma condição, secretária. Nós levamos casos de Uberaba, Itabira, e poderia passar a tarde falando de terras quilombolas que continuam sendo invadidas, e os únicos que protegem, que resguardam essa terra, são os próprios moradores, ocupantes e aldeados. Então, a mesa de diálogo, reforçar a mesa de diálogo, eu quero saber qual que é a perspectiva de futuro para a mesa de diálogo, porque, nesse momento, o atendimento da mesa não só é lento, mas também não consegue ter um posicionamento do Estado em relação aos conflitos. E a coordenação da SEDESE na mesa é articular com todos os atores. A mesa é um processo de coordenação, de articulação com vários atores que sentam na mesa. São 24 representantes de todas as áreas e nós coordenamos esse processo. Então, a SEDESE tem o papel de coordenação. Ela sozinha ela não resolve tudo. Então, eu preciso que, inclusive, todas as pessoas participantes vão para a mesa para a gente articular tudo isso. A situação das pessoas com deficiência também foi defendida na reunião. Identificar esse grupo, incluindo os que têm doenças raras, é fundamental para inseri-los no mercado de trabalho e garantir o acesso aos atendimentos de saúde e aos direitos previstos em lei. Também foi cobrada a distribuição da carteira de identificação de pessoas com autismo, prevista em lei federal. A gente tem a CIPTE, que é a carteirinha, né, do autismo, que é algo que já está fundamentado aí numa lei federal e que o Estado ainda não conseguiu fazer a entrega dessa carteirinha, mesmo que virtual. Hoje, inclusive, a gente tem uma instituição que faz essa emissão, de forma voluntária, até para suprir essa falta da emissão aí por parte do Estado. Então, a gente teve o compromisso do Duílio, que já disse que já está empenhado para que essa carteirinha seja emitida o mais rápido possível, e a gente sabe os milhares de pessoas, as milhares de pessoas que têm autismo, que precisam muito dessa carteirinha. Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, esse pedido para que a gente possa, através do governo, aí, atender essa lei federal e poder atender essas famílias que estão aguardando, porque é a única forma da pessoa apresentar ali sua identidade, porque muitas vezes o autismo não é perceptível ali por parte das outras pessoas. Então, a carteirinha facilita muito a vida dos familiares, então a gente pede esse empenho de vocês aí. Elizabeth Jucá agradeceu à Assembleia pelas emendas parlamentares direcionadas aos programas de assistência social e afirmou que o recurso é fundamental para a execução dos benefícios. Os deputados lamentaram que, mesmo com a arrecadação crescente, o governo não destine mais verba em ações para a população vulnerável. Ampliar o alcance das políticas é ainda mais importante no atual cenário.
Segundo a secretária, o orçamento da SEDESE no ano passado foi de R$ 528 milhões. Todas as políticas que nós estamos conversando nessa tarde, o governo do Estado destinou no seu orçamento 0,5. Num Estado que tem 1,5 milhão de pessoas desempregadas, com uma perda enorme da renda de trabalho em função da pandemia e antes da pandemia, por uma crise econômica que nós já enfrentávamos, 3,5 milhões de pessoas pobres. Nós temos 60% da força de trabalho em Minas Gerais, corresponde a desempregados, subempregados, desalentados e ocupados informais. As pessoas estão passando fome. As pessoas não conseguem comer aquelas 3 refeições no dia. As pessoas têm que optar. Quantas famílias voltaram a cozinhar com lenha porque não conseguem comprar o gás de cozinha? Essa é a nossa realidade concreta. E como é possível o Estado estabelecer uma política de habitação popular, porque o nosso déficit de habitação é gigantesco? Como é que o Estado vai conseguir discutir toda uma política de geração de emprego e renda, emprego formal, para ter uma renda formal? Como é que o Estado vai conseguir debater toda a sua política de direitos humanos, políticas relacionadas a gênero? Como é que nós vamos proteger os mais vulneráveis, que numa crise pagam a conta primeiro? Na maior parte dos desempregados, desalentados, são mulheres, negros, então tem um corte racial e um corte de gênero, com 0,5% do orçamento. O deputado André Quintão alertou para a necessidade de ações de longo prazo para a assistência social, considerando que os efeitos da pandemia não serão superados rapidamente. Para ele, todo o recurso do Fundo de Erradicação da Miséria, o FEM, deve ser aplicado no combate à pobreza. Eu acho que a gente precisa de um programa estadual de transferência de renda. E eu e a deputada Beatriz entramos com um projeto de lei, o 2659, que prevê a renda complementar estadual, complementar ao Bolsa. E também o benefício variável, né? Uma renda variável emergencial, exatamente para situações de calamidade, como vivemos na pandemia. Alguém pode falar, mas de onde tirar o recurso? Nessa base de cálculo de 1 milhão de famílias, vamos pôr aí, pelo valor aqui do projeto, 150, 1 bilhão e 500 milhões, se não utilizar o variável, torcendo para que não tenha mais nenhuma tragédia criminosa da Vale, ou que a pandemia seja federalmente atendido aí. Nós já aprovamos o auxílio emergencial de R$ 600 em parcela única para Minas. Olha, metade já está no FEM. Se você pegar 54 milhões, metade desse recurso, se você pegar o recurso do FEM, cobre metade desse programa. Se o governo resolver investir nisso. Se o governo, aí não é a SEDESE, né? Aí deixando claro. No projeto que o governo tem aqui de adesão ao regime de recuperação fiscal, ele tem que abolir de 10% a 20% de renúncia fiscal. E são 2 bilhões. Se você pega metade do que ele abolir de renúncia fiscal, mais o FEM, cobre um programa desse. Eu não vou entrar com um projeto de lei nunca da Assembleia para fazer demagogia, nem a deputada Beatriz. Tem que apontar a fonte de receita. Eu acho também que a gente precisa pensar num plano de recuperação econômica e social, sim, de longo prazo, que eu acho que nós ainda não temos noção dos impactos dessa pandemia, né? Só que eu gostaria de falar com o senhor que a transferência de renda que nós vamos fazer agora vai ser utilizado parte do recurso do FEM, porque o Refis até agora não conseguiu chegar nem perto desse valor, então nós vamos ter que colocar recurso do FEM para pagamento em uma parte só, isso não vai ter jeito. Acho que um plano integrado de combate à pobreza, sim. E aí eu falo, na última Assembleia, eu prometi esse plano, mas como a questões emergenciais, eu tive que pensar em outras coisas, como recomeço e tudo isso. E eu acho que a gente tem que começar a fazer esse plano, sim. Eu acho que isso pode ser capitaneado pela SEDESE, porque combate à pobreza é de responsabilidade dela, e vou assumir aqui um compromisso de começar a utilizá-lo, sim. E discutir isso até com a Assembleia Legislativa, com a participação de todo mundo. As comissões reunidas no Assembleia Fiscaliza aprovaram requerimentos com sugestões e reivindicações para a pasta de assistência social. Entre elas, regulamentação fundiária e reconhecimento de propriedade de territórios para os povos originários.
ampliação de programas de emprego, ajuda aos catadores de papel, ações de política habitacional para a população vulnerável e investimentos na economia popular solidária.